André Luiz, através de Chico Xavier, perceberemos o ministro Clarencio como trabalha, o ministro de nosso lar como trabalha. Não tem um descanso, mas trabalha com prazer. O domingo, onde poderia ser dedicado ao lazer, via de regra, esses espíritos missionários estão visitando os enfermos, aqueles espíritos que ainda sofrem, porque não conseguem ficar inativos ou pensando somente em si. De tal forma desenvolveram a capacidade de auxiliar, a capacidade de trabalhar, a fraternidade, a caridade, que o lazer deles é um trabalho no bem. Mas não esqueçamos, e vamos falar depois, sobre a questão do lazer, que é muito importante. Temos que saber também repousar. Mas ainda no campo da moral, dentro da minha oficina de trabalho, eu nunca vou me apropriar de algo que não é meu. Às vezes observamos folhas sobrando, materiais que poderíamos utilizar na nossa casa, só que deveremos nos recordar que Jesus afirmava: o administrador dará conta da sua administração. Se aquilo não me pertence, eu não posso levar embora. Eu não posso apropriar-me indebitamente daquilo que me não pertence. Então, por mais que eu tenha uma tentação de levar o cartucho de tinta, de levar a folha de sulfite, de levar a bateria, as pilhas, opa, isso não é meu. Ah, mas a empresa é tão rica, eu sou tão pobre. Não deveremos pensar assim, já que a maior caridade é aquela onde se pauta na benevolência, na indulgência, no perdão. O que eu estou fazendo de caridade para comigo mesmo e para com o proprietário da empresa? Para com o meu chefe, porque se algo sumir, alguém teve prejuízo. Alguém terá prejuízo. Ah, mas é ínfimo esse prejuízo. Mas afirmou Jesus: quem não for fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Muitas vezes são testes que a espiritualidade nos propõe para observar a nossa visão, a nossa resistência no bem. Então surge-nos aquela tentação: como irei proceder? Na dúvida perguntemos: o que faria Jesus? Como procederia Jesus diante dessa situação? Ah, ele não faria nada errado, então não poderei fazer. Mas alguma pessoa poderá indagar: mas não poderemos nos comparar ao Cristo? Só que Jesus, de acordo com a doutrina espírita, é esse Espírito perfeito que chegou à perfeição a partir também dos esforços empreendidos ao longo das reencarnações. De acordo com a questão 625 de O Livro dos Espíritos, Jesus é nosso modelo e guia. Então ele serve como modelo e guia para todos nós. Mas ainda no campo moral, nós nos desenvolveremos no trabalho auxiliando os outros profissionais que trabalham conosco. Então vou auxiliar a pessoa que está sendo empregada e que ainda não tem o conhecimento que eu tenho. Vou auxiliar aquele que já está há bastante tempo, muito atarefado. Às vezes nós estamos sem labor naquele instante. No que posso te ajudar? Poderei dar uma milha a mais? Às vezes há pessoas que falam: não, o meu horário é às 5. Não sai um minuto sequer além. Mas será que em nome dessa caridade que referi-me, desse trabalho no bem, não poderei, esforçando-me um pouco mais, ainda que saia às 5h15, 5h30, dedicar-me um pouco mais por aquele trabalho que leva impresso o meu esforço? Aquela qualidade retrata a qualidade de quem o elabora. Então posso me dedicar um pouco mais. Algumas pessoas ficam muito nervosas no ambiente do trabalho, alegando que o clima é de grande competição, que as pessoas são falsas, que fulano não gosta dela. Mas vejamos, desde o momento em que saímos de casa, nós já poderemos nos sintonizar com o plano espiritual
a fim de termos um ótimo dia de trabalho. Ao sairmos da cama, já mentalizamos ali o plano espiritual, pedimos força, pedimos paciência, pedimos serenidade para aquele dia. E aí, quando a adversidade surge, ela não nos pegará desprevenidos. E vou envolvendo nesta oração, nesta prece, aquelas pessoas que trabalham, que convivem comigo. O companheiro que senta-se na mesa ao lado, o meu chefe. E aí, não tenhamos dúvida, o ambiente modificar-se-á. Será melhor, sem sombras de dúvida. Mas diante ainda do trabalho, deveremos analisar a postura do subordinado e do patrão. Aqueles que são subordinados deverão sim trabalhar com qualidade, atender às solicitações do patrão com qualidade, ter respeito. Olha como a gente vai aprendendo a própria humildade sendo subordinado. Às vezes ficamos chateados com uma coisa ou outra. E afirmou Jesus, se tiveres alguma coisa contra o teu adversário, vai e resolve entre você e ele. E aí como será importante desenvolver o diálogo? Como será importante conversar com esse chefe, com aquele companheiro ao lado? Então o subordinado tem essa necessidade de cumprir bem o seu papel. Da mesma forma, o patrão, aquele que tem um cargo diretivo, que tem pessoas sob as suas ordens, também deverá se recordar que deve desempenhar essa função com humanidade, reconhecendo que uma pessoa é diferente da outra, que as aptidões são diferentes, que as potencialidades são diferentes, mas todos poderão desenvolvê-las. Paciência. Há muitas maneiras de se dar ordem. Embora algumas pessoas acreditem que somente com dureza, com agressividade se detém a autoridade sobre uma equipe, não é assim que funciona. Quantas vezes, chamando a equipe para uma conversa, para um diálogo, expondo as necessidades ao grupo e compartilhando as ideias, conduzindo a um objetivo comum, não obterão um melhor resultado do que somente impondo a sua visão, que nem sempre é a mais correta, que nem sempre é a melhor alternativa. Então vamos começando a desenvolver essa capacidade de fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas se melhorem, com que as pessoas evoluam. André Luiz, o espírito já citado, do livro Nosso Lar, informa, através da psicografia de Chico Xavier, que o trabalho é apenas uma ficha. O cargo que ocupamos é apenas uma ficha de serviço. Quando chegarmos ao plano espiritual, acima do cargo em que ocupamos na Terra, se foi de médico, engenheiro, carpinteiro, mecânico, agricultor, dona de casa, administrador, os espíritos nos questionarão o que fizemos daquela profissão que detínhamos. E será a nossa consciência quem irá dizer: você teve um trabalho positivo? Realmente o trabalho para você foi uma ocupação útil? Ou a nossa consciência dirá: você desperdiçou a chance que teve? Não soube trabalhar para o bem comum? Pensou em trabalho somente como uma ferramenta para ganhar dinheiro? Pisou nas pessoas para conquistar, para galgar cargos? E aí, ela nos cobrando a nossa consciência, quantas vezes iremos numa nova experiência reencarnatória sentir dificuldades? O trabalho é essa chama que faz com que avancemos na vida. Por isso a necessidade sempre do estudo, vamos nos aperfeiçoando numa língua, vamos fazendo um curso superior, um curso de especialização. É importante nunca pararmos, e muitas vezes o desemprego ocorre porque paramos no tempo. Porque deixamos de nos atualizar,
colocando inúmeras dificuldades, até mesmo desculpas, para não estudar mais, para não se esforçar mais. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, os Espíritos informam: quão poucos de vós fazem esforços. Então, está em nossas mãos